Salve, salve, meu aluno, professor Heitor Ferreira, seu professor de atualidades aqui da Nova Concursos, iniciando com você, meu caro, mais uma edição dos nossos 5 temas mais importantes de atualidades da semana. Então vamos ao que interessa, meu caro. Já está na tela para você os 5 temas mais importantes de atualidades da semana. Essa aqui já é a nossa 36ª edição, tá? Em 2025. Eu sou o professor Heitor Ferreira. Se você ainda não me acompanha, é só seguir o @pergunta pro Heitor. Meu aluno, deixe-me falar com você uma coisa importante antes da gente começar, tá? O professor traz as atualidades com um olhar o mais imparcial possível, tá? Cuidado você, quando for responder as suas questões de atualidades, interpretá-las na sua prova, para não ter a concepção da sua tendência ideológica transpassando o preceito básico de análise dos eventos. Então, cuidado, porque a minha, a sua, a nossa opinião não serve de nada aqui, tá? Então, fique atento nisso para a gente poder acertar a questão e entender o processo. Então, para a gente começar, uma semana muito agitada, com eventos nacionais, tá? Em todos os tipos, então vamos trabalhar. Já na tela para você. Brasil entre os 10 países mais perigosos do mundo em 2025, aponta um estudo, né? Aqui, problema sério de segurança pública. A gente costuma sempre dizer que morre mais gente no Brasil do que em regiões que encontram-se em guerra. E agora um relatório atual traz este elemento para a gente. O Brasil voltou a figurar entre os 10 países mais perigosos do planeta em 2025, de acordo com o Índice de Conflitos da ONG Armed Conflict Event Location Data Project, que avalia a violência, o risco à população civil e a atuação de grupos armados. O Brasil aparece na 7ª posição da lista, ficando entre o Equador, 6º lugar, e o Haiti, que aparece em 8º. Apesar de cair uma colocação em relação a 2024, então não é uma novidade isso aqui pra gente, né? Quando figurava em 6º lugar, o Brasil mantém-se pelo 2º ano consecutivo no top 10 global, reforçando preocupações sobre o aumento da violência urbana e rural, além da atuação de facções criminosas, conflitos sociais em diversas regiões. Isso aqui, ó, é um enorme problema. Professor, por quê? Porque a gente percebe que o Estado não está cumprindo o seu papel tão quanto ele deveria, tá? Ah, professor, a gente pode falar isso com tranquilidade. Este problema referente à segurança pública, e o Brasil está no top 10, globalmente falando, entre os países mais violentos do mundo, isso reverbera para a gente um impacto enorme na nossa condição de segurança, na nossa condição de vida, porque não está sendo garantido as premissas que foram interpostas na nossa Constituição Federal de 88, né? Lá no 144 vai dizer que a segurança é um direito de todos e dever do Estado. Então, se o país está com esse nível de violência, né, neste ranking global, obviamente o Estado não está cumprindo o seu papel, tá? E aqui não é uma questão de olhar para o governo Y, X ou Z, tá? É um problema estrutural, mas que agora, em 2025, ficou ainda mais evidente, né? Porque a gente tem mais uma posição aí que a gente vai ter de mudança, né? Houve uma mudança, mas o Brasil continua figurando, mais uma vez, entre os 10 mais violentos, segundo a ACLED. A ACLED é uma instituição muito séria, tá? É uma ONG que faz essa análise e que vem fazendo esses estudos em esfera global, diga-se de passagem. O nosso top 4 da semana, vendaval histórico em São Paulo provoca caos aéreo e centenas de voos cancelados. Aqui, aí eu posso dizer para você com muita tranquilidade, né, que eu sei do impacto disso. Inclusive, eu estava em São Paulo, chegando no momento em que estava acontecendo este probleminha na nossa maior capital, na nossa maior metrópole. Então foi um cenário bem complexo e geralmente esse tipo de evento
que é um evento climático extremo, torna-se objeto de cobrança por parte das bancas, tá? Então vamos lá. Um vendaval histórico causado por um ciclone extratropical que atingiu a região metropolitana de São Paulo deixou um rastro de transtornos a aeroportos e provocou o cancelamento de centenas de voos entre quarta-feira, 10 de dezembro, e o início de sexta-feira, dia 12. Eu saí de lá no dia 11, tá? Eu consegui ir embora. O fenômeno meteorológico trouxe rajadas de ventos que ultrapassaram 90 km por hora, deixando 1,2 milhão de unidades consumidoras sem energia elétrica na Grande São Paulo e afetando operações de transporte aéreo, terrestre e serviços essenciais. Aqui, este ciclone extratropical, ele já era aguardado, né? Havia já bastante boletins do sistema público informando que haveria aí este impacto, mas ninguém esperava que seria tão grande quanto foi. Então, este núcleo gera para a gente uma preocupação grande, né? Em especial porque mais de 100 voos cancelados é um processo que vai demorar dias e dias para regularizar o transporte aéreo no nosso país. E digo mais, não só no nosso país, né? Porque há pontes aéreas aí com o mundo todo saindo do Brasil e dos nossos aeroportos, em especial na nossa maior metrópole. Dito isso, top 3 da nossa semana, estamos no meio, o mais importante é o top 1, tá? Então fica comigo. Mas antes disso, não esquece de falar comigo qual é a sua cidade, qual é o seu estado, para que eu saiba de onde você me acompanha. Deixa também o seu like se você estiver gostando, né, obviamente, e fala para o professor para qual concurso, para qual prova você está estudando, para a gente ter essa troca aí nos comentários, tudo bem? E se não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Essa é a minha 36ª edição em 2025 e seguimos contando. Vem agora o top 3, top polêmico. STF com a cassação. Carla Zambelli perde mandato federal. O Supremo Tribunal Federal determinou na quinta-feira a cassação do mandato da deputada federal Carla Zambelli. Decisão que marca um novo capítulo na relação entre o judiciário e o legislativo. A determinação da corte tem efeito imediato, anulando decisões anteriores da Câmara, que tentaram manter a parlamentar no cargo. Olha o tamanho do problema, né? Antes do STF intervir, ali, claro, a gente tem que lembrar a figura do senhor Alexandre de Moraes, né? Ele está aí neste palco central, por obviedade. O que acontece? A Câmara tinha votado para mantê-la em seu cargo. Professor, você está brincando? Não. Mas aí vem o STF e promove a cassação, o que dá indicativo, né, de que acontecerá o mesmo com outros políticos que estão fora do nosso país aí em um momento complexo da nossa política. Mas chega de ideologia na sua análise de atualidades. Foca no evento, tá? Professor, o que mais? A decisão foi motivada pela condenação criminal transitada e julgado de Zambelli relacionada ao crime de invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça e outras irregularidades. Segundo o STF, a condenação gera automaticamente a perda do mandato parlamentar, independentemente da votação do plenário da Câmara dos Deputados. Então, há um choque de conflitos aqui entre a Câmara e o nosso STF. Professor, então quer dizer que o judiciário e o legislativo não estão chegando em um consenso? Não, tá? E isso mostra um pouquinho da polarização, um pouquinho dessas dificuldades técnicas e organizacionais do nosso país. Agora, olha o meu top 2. Muita atenção, top 2 é e poderia ser já um top 1 sem dúvida. O que é a PL da dosimetria, né? Opa, PL que passou essa semana, opa, cheque. O chamado PL da dosimetria, né? O projeto de lei número 2162/2023, então já é um projeto antigo, tá? Antigo, mas que ganhou bastante projeção agora em dezembro de 25, né? Nós tivemos a votação e na votação a PL passou, né?
e passou consideravelmente com uma folga. Nós tivemos aqui nessa votação 291 votos a favor da aprovação da PL, 148 contra e uma abstenção. Então, obviamente, né, no dia 10 de dezembro, houve uma tramitação importante aqui para a gente pensar. Vamos entender este núcleo. Proposta da Câmara dos Deputados que altera regras do cálculo e da progressão de penas no Código Penal e na Lei de Execução Penal. A proposta ganhou enorme destaque porque pode reduzir penas de condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Ó, tema que a gente chama de circular, né? Quase toda semana, quase todo mês tem alguma coisa sobre o 8 de janeiro. E pela tentativa de golpe de Estado, incluindo potencialmente o presidente Jair Bolsonaro, que está preso, né? E outros envolvidos nestes processos. A PL da dosimetria vem sendo aí bastante debatida nos últimos tempos e agora com uma vitória bastante interessante, né? Ah, mas pode vir um veto presidencial aí pela frente? Pode, mas o que nós temos é a sua aprovação por uma grande maioria. Ou seja, há uma grande ala, né, dentro da nossa Câmara que está favorável a rever algumas métricas destes atos do 8 de janeiro e também da tentativa ou da chamada trama golpista, né, que vem pairando aí sobre o Brasil nos últimos tempos e tem gerado tanto sectarismo, tanta polarização. Tranquilo? Agora a gente chega no top 1, o tema mais importante da semana, e você já deve estar imaginando qual é, né? Tema de política mais uma vez. Cancelamento das sanções. A Lei Magnitsky, ela foi retirada. Em 12 de dezembro de 2025, o governo dos Estados Unidos retirou os nomes de Alexandre de Moraes e de sua esposa Viviane Barci Moraes e da empresa familiar, né, da lista de sancionados da Lei Magnitsky. A medida foi publicada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, o OFAC, órgão do Departamento do Tesouro norte-americano. Ou seja, a liberdade literalmente cantou para Alexandre de Moraes. Lei Magnitsky suspensa. Há quem faça uma correlação, e eu acho que faz muito sentido, né? A suspensão das sanções veio logo após a passagem da dosimetria, né? Da PL da dosimetria, então pode ter uma relação política, sem sombra de dúvidas, tá? Então, a PL da dosimetria acabou passando, né? Houve aprovação pela Câmara ali, e aí na sequência tem esta suspensão. Claro que há uma relação política que está envolvendo o Trump e o Lula, eles estão se aproximando, isso também corrobora, mas fato é que o senhor Alexandre de Moraes, a sua esposa e a sua empresa já não estão mais sancionados pela Magnitsky. Beleza? Agora bate um print aqui. Printou? Marca o @NovaConcursos, o @pergunta pro Heitor e posta você estudando comigo. Um grande abraço e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.